Olá, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da nossa série de pelo menos 4 vídeos sobre as diferentes 4 partes do livro das semelhanças da Ana Martins Marques. Nos últimos 2 vídeos nós vimos as 2 primeiras partes do livro. A primeira delas foi essa que se chamava Livro, em que era tratado eram poemas que usavam da materialidade do livro para pensar sobre a possibilidade de encontro e de significação a partir da própria linguagem, além da relação do livro com o mundo, com o leitor. Na segunda parte, Cartografias, a gente leu poemas que montavam meio que uma narrativa, que buscavam desenhar um caminho através dos poemas e que tinham no mapa um objeto que servia de referencial metafórico para as diferentes formas de encontro e de desencontro entre o eu lírico e uma pessoa com quem ele ou ela tentavam se encontrar. Agora, na terceira parte, a gente vai ver uma outra abordagem. A gente viu que, se na primeira os poemas utilizavam de partes do livro para criar metáforas e para criar uma linguagem figurada, usando de metalinguagem, no sentido de um livro de poemas que fala sobre ser um livro de poemas. E na segunda parte a gente viu esses caminhos que se desenhavam na linguagem usando o símbolo do mapa. Nessa terceira parte, a gente vai ver um outro tipo de procedimento, embora ele ainda carregue algumas ideias que a gente viu nas 2 primeiras partes. O nome dessa terceira parte é Visitas ao Lugar Comum. Aqui, Visitas ao Lugar Comum, no livro. E eu queria chamar atenção para esse aspecto espacial que mais uma vez é recuperado. Se na segunda parte eram cartografias, ou seja, uma forma de representar o espaço e as nossas relações com o espaço, e na primeira parte a gente tinha o poema que eu sempre recupero, que é o poema O Encontro, que colocava tanto o livro, quanto o mapa, como a carta, como o próprio poema, como um lugar possível de encontro. Então, mais uma vez, uma metáfora espacial, uma metáfora que coloca como um local. Aqui a gente tem no poema, no título dessa terceira parte, essa ideia espacial mais uma vez explorada, ganhando outras dimensões. Visitas, é claro que a gente visita sempre um lugar, pelo menos no sentido literal da palavra visita. E lugar comum é uma expressão que tem uma série de sentidos possíveis da gente pensar. Primeiro, que na verdade está em último nessa lista aqui que eu fiz nessa tela do Jamboard, é o lugar comum literário. O que é o lugar comum literário? Então, deixa eu escrever para vocês. O lugar comum vem, na verdade, de uma tradição poética da antiguidade. E em Roma, em latim, eles chamavam de topos, que é mais ou menos um tema comum que os poemas desenvolviam e exploravam. Então havia alguns temas possíveis que os poetas da antiguidade clássica, principalmente em Roma, se a gente pensar, né, exploravam. Um deles é o Carpe Diem, que eram poemas que falavam de como era necessário aproveitar o dia presente, né? Aproveitar o presente, viver o momento, que é muito relacionado à filosofia da época. Outro lugar comum é o Tempus Fugit. Tempus Fugit significa alguma coisa como o tempo que passa. Então eram poemas que exploravam exatamente a passagem do tempo, né? Carpe Diem significa, se a gente fosse traduzir livremente, algo como carpir o dia, né? É difícil de traduzir porque essas palavras não significam muito pra gente. Carpir pra gente hoje em dia significa pegar uma enxada e carpir da terra. Mas seria alguma coisa como aproveitar o dia, né? Então, no lugar comum literário, a gente tem essas questões de temas que são recuperados, explorados de formas diferentes, mas com certa regularidade pelos poetas da época.
a gente vê que esses topos, né, esses topoi, né, o plural de topos é topoi porque é do latim, também tem uma certa relação com o tempo, né? E também dizem de um certo modo de fazer literário que se repete. É claro que a gente vai ler poemas aqui, esses poemas podem ou não se relacionar com esses topos literários, com esses topoi literários. A gente pode pensar um pouco sobre isso. Eu acho que os poemas não buscam seguir essa tradição de uma forma rígida, como era antigamente, mas alguma coisa eu acho que eles carregam, principalmente na relação com o tempo. A gente vai ver também uma certa forma metafórica que isso ganha com a relação com a linguagem. Bom, o outro, a outra, a outro sentido que a gente pode pensar no lugar comum é dessas expressões cotidianas, né? É uma forma regular que todo mundo usa para se referir a experiências, enfim, acabam se tornando uma expressão banal do cotidiano que a gente não percebe muito qual é o sentido metafórico, figurativo que essas expressões têm. Então, eu elenquei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes a gente pensar quando a gente for ler essa parte do livro, é como essas expressões cotidianas são revisitadas e como o eu lírico nos poemas busca recuperar a poesia que existe na linguagem cotidiana, gerando então um estranhamento da linguagem cotidiana. O que isso significa? Olhar essas expressões por um outro ângulo, considerá-las de uma outra forma, né? A gente vai perceber que essas expressões elas têm um sentido figurado, elas têm um sentido figurativo. A gente pode recuperar a estrutura da metáfora para pensar como é que esse sentido figurativo é construído. E assim, o que acontece é que ela acaba revisitando esses lugares, acaba explorando novas possibilidades de sentido que são possíveis de serem produzidas a partir dele se a gente visitar esses lugares comuns com outros olhos, ocupá-los de outras formas. Isso acaba contribuindo para a reflexão metalinguística no sentido de que é uma reflexão sobre o próprio uso da língua. Então não é tanto sobre o fazer poesia, mas é sobre usar a língua, esse estranhamento da linguagem cotidiana que Ana Martins Marques, no vídeo que a gente viu na primeira aula, né, no primeiro vídeo que a gente fez sobre o livro, ela fala que é um dos papéis da poesia, né, como ela entende, pelo menos, esse estranhamento sobre a língua, que gera, é claro, uma reflexão sobre a própria língua. Por isso que acaba sendo metalinguístico, pelo menos sobre algum ângulo. Agora, eu vou tomar uma água, porque nós vamos ler todos os poemas dessa parte. A parte Visitas ao Lugar Comum, ela também, assim como a parte Cartografias, em que os poemas não têm título, aqui os poemas também não têm título, mas eles são numerados. Há uma certa sequência, portanto, né? É difícil da gente ver logo de cara uma relação narrativa, uma continuidade entre eles, embora a gente possa pensar que eles talvez tratem de uma temática semelhante, haja algum ponto de conexão entre eles, mas eles parecem, de certo modo, pelo menos a princípio, autocontidos, né? Eles buscam, cada um deles, então explorar essas expressões cotidianas, a gente vai ler cada um deles, isso vai ficar claro, e eu acho que, de certo modo, a forma como essas expressões são revisitadas também acabam reavaliando a relação do eu lírico com esse outro, com as outras pessoas, enfim, que acaba estando escondido nessas expressões e que, se a gente olhar elas por outro ângulo, talvez a gente descubra alguma coisa que elas dizem e que a gente não percebe, né? Uma consequência desse modo de criar uma linguagem figurada a partir
uma linguagem figurada que é criada, na realidade, nessas expressões que são tão cotidianas e que a gente acaba não prestando tanta atenção. Então vamos ler. São, ao todo, 14 pequenos poemas. 1. Quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, testar-lhe o corte, o brilho cego. 2. Pagar para ver e receber em troca vistas parciais, uns cobres de paisagem. 3. Dobrar a língua e, ao desdobrá-la, deixar cair, uma a uma, palavras não ditas. Perder a hora e encontrá-la depois, no intervalo de teatro, nos cantos empoeirados do domingo, entre um telefonema e outro dentro do táxi. Dar à luz e então sondar, num átimo de abismo, como um espeleólogo, um cosmólogo, um cenógrafo, um guarda noturno, a própria escuridão. 6. Perder a cabeça e então buscá-la nos últimos lugares onde esteve, dentro da touca de banho, sobre o travesseiro, entre os joelhos, entre as mãos, na casa demolida da infância, sobre suas coxas mornas ainda. 7. Tirar fotografias e depois devolvê-las àqueles de quem as tiramos. À mulher fora de foco em seu vestido violeta, à casa de janelas verdes, às paisagens tomadas emprestadas, à casca de cada coisa, aos vários ângulos da Torre Eiffel, ao cachorro morto na praia. 8. Cortar relações e depois voltar-se, verificar se o que restou suporta remendo, demorar-se sobre a cicatriz do corte. 9. Esperar horas a fio e então desvencilhar-se das coisas tecidas na espera, dos ponteiros do relógio, cada um mais lento que o outro, dos pelo menos 10 cigarros nas poltronas de mogno, uma delas vazia. Amar profundamente, mas testar, volta e meia, se ainda dá pé. 11. Correr riscos e, ao fim, arfante da corrida, voltar-se para avaliar o traçado. 12. Chegar em cima da hora e espiar de relance, como quem levanta o tapete em casa alheia, o que ficou por baixo. 13. Esperar junto àqueles que caíram em si, que caíram na risada, que caíram no ridículo, que caíram do cavalo, que caíram das nuvens, que a noite caia. 14. Quebrar promessas e, ao recolher os cacos, discerni-los entre aqueles do silêncio quebrado. Então a gente vê que em cada uma dessas 14 partes, desses pequenos 14 poemas, na verdade, tem pelo menos uma dessas expressões cotidianas que a gente pode encarar como lugar comum, que são revisitados. E aqui eu acho que a gente tem que lembrar, ou tem que criar uma hipótese, na verdade, de um terceiro sentido possível para essa expressão lugar comum, né? Que é um sentido metafórico, né? A gente viu no sentido da literatura clássica, depois no sentido de expressões corriqueiras, cotidianas, que a gente usa todos os dias, ou quase todos os dias, e uma terceira acepção, um terceiro sentido possível, se relaciona com aquilo que a gente viu nas duas primeiras partes do livro. A gente viu primeiro o livro e o poema como um lugar possível de encontro, possível de ser habitado, uma relação até meio que territorial, espacial entre o livro e o mundo. No segundo, a gente viu como a representação do espaço pode ser tanto no mapa quanto no poema, e os caminhos podem ser construídos assim. Aqui, eu acho que a gente pode encarar a linguagem e o poema como um lugar comum, um lugar em que todos habitam, mas que todos habitam de formas diferentes, né? A linguagem é um lugar comum, ou seja, um espaço comum, que significa que todo mundo, pelo menos uma comunidade linguística, pode visitar, né? Pode habitar ao mesmo tempo, ou, enfim, não necessariamente ao mesmo tempo. Essa questão pode ser mais complexa, pensar em temporalidade, mas como algo em que a gente se encontra. A gente se encontra na linguagem.
essas expressões corriqueiras, elas são parte desse território comum. Só que a gente não percebe que quando a gente habita elas, a gente pode estar criando diferentes formas de experienciar essa forma figurativa de pensar as coisas do nosso cotidiano. Por exemplo, quebrar o silêncio, pagar para ver, são todas expressões metafóricas. A gente não quebra o silêncio, porque o silêncio não é físico. Mas a gente quebra o silêncio quando a gente fala alguma coisa. A gente não paga para ver, mas a gente arrisca, né? O sentido de pagar para ver é você, digamos, eu vou pagar para ver o que acontece, ou seja, eu vou me arriscar aqui para ver se o que acontece é realmente algo que pode ter consequências graves, ou pode ser uma coisa que realmente vai se desenrolar em alguma coisa maior, ou não. Eu estou apostando, estou fazendo uma aposta, que também é uma metáfora aqui, né? Mas de certo sentido, eu acho que essa linguagem enquanto lugar comum, enquanto esse espaço que a gente habita junto, né? Tem um linguista, o primeiro linguista, na verdade, o cara que inventou a linguística, que é o Ferdinand de Saussure, dizia que a língua é um tesouro compartilhado, né? É algo que todos nós compartilhamos. Aqui, eu acho que esses poemas exploram a forma como como a linguagem pode produzir sentidos diferentes para pessoas diferentes. E como a nossa experiência pode desdobrar essas expressões metafóricas em outras coisas, né? Em outros ângulos, dar um panorama diferente para elas. Aqui, então, a gente vê também como as palavras, as expressões são ou não semelhantes a si, né? Porque quando ela pega uma metáfora como quebrar o silêncio e desdobra essa metáfora em uma consequência de pensar o tempo dessa forma, ela está, na verdade, tentando entender quais são os sentidos possíveis que essa metáfora pode ter e que a gente não percebe. De certo modo, é como se essa visita ao lugar comum ela fosse uma forma de explorar novos ângulos, então novos momentos. E aqui eu queria chamar atenção para um aspecto importante que se repete, eu acho que em todos esses pequenos poemas. A gente vê aqui, por exemplo, quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços. Pagar para ver e receber, depois receber. Dobrar a língua e desdobrar. Então, são ações que se sucedem uma à outra. Perder a hora e encontrá-la depois. Dar à luz e então sondar no átimo, etc. Tirar fotografias e depois devolvê-las. Perder a cabeça e então buscá-la. Amar profundamente, mas testar volta e meia, se ainda dá pé. Cortar relações e depois voltar-se a elas. Esperar horas a fio e então desvencilhar-se. Chegar em cima da hora e depois espiar, aqui no 12, aqui do ladinho. E os últimos falam esperar junto àqueles, então esperar já tem um sentido temporal, e quebrar as promessas e recolher. Então a gente vê o quê? Na maioria deles, quase todos, a gente vê uma estrutura, uma sequência muito parecida, em que aquela expressão geralmente está no primeiro verso, a expressão cotidiana geralmente está no primeiro verso, esses lugares comuns. E tem no verso seguinte, ou nos versos seguintes, logo após, ou uma expressão que localiza temporalmente uma sequência, ou um outro verbo, no infinitivo, geralmente, eu acho que quase sempre no infinitivo, que se contrapõe, não necessariamente se complementa, mas que pressupõe uma sequência a esse primeiro verbo. Quebrar o silêncio e depois recolher os pedaços, como se o silêncio se tornasse alguma coisa física. Uma coisa física, inclusive cortante, como cacos de vidro, né? O que isso sugere, na minha opinião? Veja bem, é que essa temporalidade acaba, na minha opinião, na minha leitura desses poemas,
criando esse sentido de visita ao lugar comum. Quando você visita um lugar, você não entra e sai, né? Você entra, você fica, você interage com as coisas, você vê elas por diferentes ângulos. Você entra numa casa e você vê as paredes, vê os quadros, vê as janelas. Então você fica um tempo morando, habitando aquele lugar, assim como esse eu lírico habita na visita que ele faz a esses lugares comuns, o sentido metafórico que eles têm. E num segundo momento, que é como quando você olha para os diferentes quadros e pelas diferentes janelas de uma sala, de repente, e você percebe coisas diferentes sobre aquele lugar, esse eu lírico percebe coisas diferentes sobre essa forma de criar uma metáfora sobre o cotidiano, né? É como se ela estivesse recuperando a poesia do cotidiano, né? Porque a poesia ela se faz muito pela metáfora. A metáfora digamos, não é a única forma de se fazer poesia, mas é a forma mais privilegiada de se fazer poesia, né? Desde sempre. Então, quando ela se volta para essas expressões enquanto metáforas, ela recupera o que há de poético nelas. E eu acho que esse é o poder dessa parte do poema, essa parte do livro. A gente pode parar para ver alguns poemas aqui e pensar em alguns sentidos que são produzidos só para exemplificar, né? Talvez seja interessante pensar esse aqui, esse poema 5 por conta de algumas expressões que talvez a gente não se dê conta, né? Dar à luz é a forma que a gente se refere a uma mulher que pariu um bebê, que teve um bebê. A gente diz que a mãe deu à luz o bebê, ou seja, é como se ela estivesse entregando o bebê ao mundo, né? Aqui bom, eu não vou explorar tanto essa possibilidade metafórica do nascimento, mas ela usa aqui, então, sondar, que seria procurar, né, já que a gente tem essa luz dada ao objeto, né, ao bebê, como se fosse bebê. Como um espeleólogo, seria, na verdade, alguém que estuda cavernas. Cavernas, é claro, que são escuras, a não ser que tenha luz, né? Então tem meio que um movimento contrário aqui, né? Do lugar escuro, de onde sai algo que se revela à luz, para sondar como alguém que vasculha as cavernas, como alguém que vê o espaço sideral, como alguém que ilumina uma cena num filme, ou mesmo um guarda noturno, a própria escuridão. Então aqui eu acho que talvez diga respeito a revelar alguma coisa sombria, alguma coisa profunda de si, que ora estava escondida, né? Que ora estava no escuro. Deixa eu pensar qual seria interessante a gente pensar aqui. Esperar horas a fio e então desvencilhar-se das coisas tecidas na espera, dos ponteiros de relógio, cada um mais lento que o outro, dos pelo menos 10 cigarros, das poltronas de mogno, uma delas vazia. A gente tem aqui o fio, que é usado tanto para tecer as coisas na espera, da espera das horas, quanto como eu acho que é uma forma de conexão entre as coisas, né? O fio como algo que conecta. Bom, a gente poderia ler cada um deles e tentar, inclusive, criar novos sentidos para cada uma dessas expressões que às vezes a gente não presta tanta atenção. Eu acho que é interessante a gente ver como esses poemas não só pressupõem novas formas de se relacionar com a palavra, mas quando vocês forem ler de novo esses poemas, dá para perceber que eles também pressupõem uma forma de relação com o mundo diferente, né? Aqui a gente vê uma relação com a paisagem, a relação com as palavras e as coisas que não foram ditas,
as fotografias e as relações com as coisas, né? Tirar fotografias e depois devolvê-las àquelas de quem tiramos, né? Amar profundamente, mas testar volta e meia se ainda dá pé. Enfim, essas formas diferentes de habitar a linguagem e habitar também o mundo e as coisas com as quais nós nos relacionamos. Eu convido vocês que estão vendo esse vídeo a pensar formas diferentes e prestar atenção em outras expressões que são metafóricas que a gente usa no dia a dia e talvez tentar ressignificá-las de alguma forma. Bom, o nosso vídeo fica por aqui e depois eu volto com a quarta parte e última do livro. Muito obrigado.